E aí, doutores, doutoras do primeiro semestre do curso de Direito da Católica, alunos da disciplina de Estudo e Teoria do Direito. E vamos dar continuidade ao nosso programa de disciplina, tá certo? Ao nosso conteúdo programático da disciplina. Estamos ainda em regime de excepcionalidade. Vocês devem ter acompanhado a decisão da reitoria de nossa faculdade, de nossa universidade, e a reitoria, a direção decidiu, optou por adotar todas as determinações dos órgãos responsáveis por controlar, dar segurança à nossa população contra esta crise, internacional. Devemos sempre estar sob esse parâmetro, A coisa não está acontecendo só na minha vida, tá bom? Não está acontecendo só no meu município, só no meu estado, só no meu país. É um problema global. E a faculdade, de certa forma, ela está cumprindo de forma muito, muito responsável, tá certo? O seu mistério. Acredito que isso não vai durar muito. Acho que mais tardar, mais uns 40 dias, e acredito que estejamos voltando paulatinamente à nossa normalidade. E eu realmente estou louquíssimo, volte mesmo, porque realmente eu estou com saudade do meu ambiente, com saudade dos meus alunos, com saudade de dar aula, saudades da minha vida. E acredito que mais alguns dias, algumas semanas, vai tudo voltar paulatinamente, não é de imediato à normalidade, mas vai voltar paulatinamente. Eu sei que é frustrante para os alunos iniciantes, estes sim, acho que são os que ficam mais frustrados, porque estão iniciando dentro de um novo mundo, o que era o mundo jurídico, o mundo que vocês escolheram para futuramente atuarem como profissionais. E logo nas primeiras semanas, estávamos apenas com, quiçá, umas 6, no máximo 6 semanas, e acontece uma calamidade internacional dessas. Mas também é frustrante para o professor, principalmente o professor de primeiro semestre, que tem uma responsabilidade muito grande de fazer tais alunos, esses alunos iniciantes, vocês, alunos iniciantes, a compreenderem este mundo tão complexo que é o mundo jurídico. Neste momento, vocês podem observar que sem a ferramenta do direito, nenhum desses órgãos institucionais, essas instituições, como município, estado, união, organizações internacionais, poderiam agir. Eles, se vocês observarem, eles só estão agindo dentro do que é determinado pelas normas jurídicas. Se vocês estiverem acompanhando de forma bem, isso já é, de certa forma, uma aula para vocês. Se vocês estiverem acompanhando
os acontecimentos, os últimos acontecimentos, vocês estão observando que estamos sempre alertando aos nossos governantes, aos nossos representantes, dos direitos que nós temos e que devem permanecer esses direitos. Nós estamos vendo aí alguns governos isolando a sua região, isolando o seu estado, isolando o seu município. Aí vem alguém e diz, calma, eu tenho o direito de ir e vir, né? eu tenho direito a transporte. E aí eles amenizam a situação. Vamos suspender contrato de trabalho. Calma. O contrato de trabalho fornece ao trabalhador não apenas o ofício em si, mas a sua remuneração, a sua sobrevivência. Não se pode, né? Então, tudo vocês podem observar que está sendo feito através do direito e paramentado no direito. Tá bom? Então, é uma responsabilidade muito grande e também fica frustrante para o professor do primeiro semestre, no momento em que nós estamos prontos, engajados para inserir vocês no mundo jurídico e acontece uma calamidade dessa. Mas tudo vai passar, tá certo? E quando essas coisas passarem, a nossa vida vai voltar à normalidade, o nosso curso vai voltar a ser presencial, nós vamos nos encontrar nos corredores da faculdade, nós vamos nos encontrar às quartas-feiras à noite na nossa sala de aula e ali socializarmos não só o conhecimento do professor, mas as indagações, né? A sede de saber de cada um de vocês. E nesse momento em que vocês estão indagando, no momento em que vocês estão buscando saber, nós também, professores, ali naquele momento também estamos adquirindo conhecimento. Nós também temos a sede de saber, né? E a gente consegue através desse feedback com vocês. Tá certo? Vai voltar, vamos ter calma, tranquilidade. Visitem, né? Visitem o sistema AVA. Assistam às aulas, o material que eu enviar, algum livro, algum material. Hoje eu vou mandar um material de suporte para vocês, ao final eu explico esses arquivos. Leiam, não só leiam eles, mas busquem em outros livros, em pesquisas. Aproveitem esse momento para se aprofundarem, tá bom? A nossa matéria. É óbvio que eu não posso pedir de vocês que vocês só se dediquem à minha. É óbvio que vocês têm outras disciplinas e que vocês devem também se engajar no cumprimento das tarefas das mesmas, tá bom? Geralmente eu mando um questionário para vocês. Esse questionário é para que vocês se engajem, pesquisem e respondam. Ele não é necessário que vocês retornem para mim esse trabalho, a não ser que vocês tenham dúvidas, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar no AVA e fazer as indagações, pode mandar através do e-mail, o meu e-mail institucional, tá bom? Fazer as indagações. Na próxima semana, na quarta-feira da próxima semana, na quarta-feira da próxima semana, acho que dia deixa eu ver aqui o calendário. Quarta-feira da próxima semana, dia 8, né? Então, dia 8, nós vamos ter um momento à noite, um momento em tempo real. Eu vou mandar a aula normal, uma videoaula para vocês na quarta-feira. Eu vou mandar um pouco mais cedo, no período da tarde, no final da tarde, depois das 3 horas, eu mando para vocês o material. E à noite, nós vamos estar em um momento em tempo real, ao vivo, através de uma ferramenta que eu ainda vou escolher, se vai ser o Google Meet, ou o Zoom, ou o Hangout. Não se preocupe, eu vou mandar para vocês, através do AVA, o link, para que nós possamos nos encontrar
na quarta-feira, dia 8, à noite. Mas prestem atenção. À noite nós vamos tirar dúvidas, tá bom? Não vai ser uma aula, vai ser o tira dúvidas das aulas anteriores. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre as aulas anteriores, inclusive aquelas presenciais do direito como conhecimento, uma parte do direito como objeto e o direito como conhecimento, que é a partir de hoje, vocês podem levar as dúvidas de vocês. Nós vamos, obviamente, criar um método para que nós possamos, o professor, eu aqui, possa responder as indagações, mas não posso responder a todas, porque não é ao vivo, ou não é numa sala de aula presencial, vai ser ao vivo, e ali vamos ter que precisar de algumas ferramentas, de um chat ou comentários para que nós possamos discutir ao vivo. Então vocês aguardem para a próxima semana. Mas hoje mesmo, hoje vai ter só a videoaula. Eu vou mandar o material, talvez eu mande um outro livro para vocês aí compondo aí essa bibliografia de vocês sobre ETD. E vou mandar também um material, 2 capítulos de um livro do José Cretela Júnior, que é Primeiras Lições do Direito. E esses 2 capítulos eles vão ajudar vocês, a cada um de vocês, a entender, né, as 2 primeiras unidades, direito como conhecimento e direito como objeto. Tá certo? O material de hoje, nós vamos começar a estudar hoje o direito como ciência. E aí também eu já vou colocar um material, um capítulo do livro do meu ex-professor, na época, na década de 80, na Faculdade de Direito, o professor Francisco Albuquerque. Aí eu mando também um capítulo para vocês. Então, hoje, a aula de hoje, além de ter essa videoaula, vai estar composto de um livro em PDF que eu vou mandar para vocês. Vou mandar o roteiro desta aula, para que vocês acompanhem ela e anotem as observações de vocês. Esse roteiro vocês já devem estar observando, que é mais ou menos o que eu coloco naquele quadro branco em sala de aula. E aí, para vocês acompanharem, vai ser, eu mande no formato Word. E vou mandar esses capítulos do livro para que vocês possam inteirar-se mais profundamente nesse material de hoje e das 2 outras unidades. Tá certo? Então, pronto. Passadas essas primeiras informações, vamos começar a aula de hoje com o direito como ciência, tá certo? Nós vimos que para que haja conhecimento, é necessário que se tenha um objeto e um ser cognoscente. É o que nós denominamos de relação cognitiva. De um lado nós temos o objeto, do outro lado nós temos um ser que conhece. Tá bom? Então esse ser que conhece, ele passa a rodear, a experimentar este objeto, e deste objeto ele tira informações. Isso nós vimos, já vimos isso, tá bom? Isso é conhecer, é extrair de um determinado objeto, através da experiência, informações sobre aquele objeto. Tá bom? Isso a gente chama de conhecer. E o conhecimento? O conhecimento é o resultado, é o conjunto de informações que nós tiramos deste objeto. Tá bom? Pois bem. E professor, e o que seria ciência? Para que nós entendamos o que seja ciência, necessário se faz ter, né, ter conhecimento sobre essa relação cognitiva. Tá bom? Por quê, professor? Porque se conhecimento é o conjunto de informações que eu extraio de um objeto através da experiência, às vezes acontece que eu estou diante de um objeto que ele é muito complexo.
Quanto mais eu experimento esse objeto, quanto mais eu estudo esse objeto, quanto mais eu analiso esse objeto, mais informações eu obtenho. E aí se torna um conjunto imenso de informações sobre o mesmo objeto. Tá bom? Pois bem, pois a esse conjunto imenso de conhecimento sistemático, adquirido através de um método próprio, tá bom? É que nós denominamos de ciência. Então, se nós fôssemos definir ciência, nós definiríamos como um conjunto de conhecimento sistemático, adquirido através de um método próprio, com a finalidade de exaurir um determinado fenômeno, um determinado objeto. Isso é que é ciência. Tá certo? Aí você pergunta, professor, o direito é uma ciência? Tá certo? Se ele for uma ciência, qual é o objeto de estudo do direito? E se ele tem um objeto, qual é o tipo desse objeto? Tá bom? Então, o direito é sim uma ciência, tá certo? Ele tem como o objeto, primeiro, o principal objeto do direito é o comportamento do homem. Mas não o comportamento do homem como ele é. Nós não estamos interessados, nós como cientistas jurídicos, nós não estamos interessados no comportamento do homem como ele é. Existem outras ciências que vão ser responsáveis pelo estudo do comportamento do homem como ele é. O direito não vai, tá bom? Se interessar ou ter como foco principal o comportamento do homem como ele é, mas sim o comportamento do homem como ele deve ser, na busca de uma pacificação social. Olha aí o detalhe, tá bom? Resumindo essas minhas últimas palavras, professor, o direito é uma ciência? Sim. É uma ciência porque ele vai se compor em um grande conjunto de informações sistemático, retirado, analisado, estudado, experimentado do comportamento do homem como ele deve ser, na busca da pacificação social. É por isso que nós podemos dizer que o direito o direito é sim uma ciência. Professor, esse objeto, comportamento do homem, tá bom? Ele é um objeto natural, ideal, metafísico, cultural. O que é? E aí, nesse caso, nós temos uma grande subdivisão sobre esta natureza do objeto do direito, ou o objeto de estudo do direito. Tá bom? Não há discussões se o objeto do direito seria ideal. Não é ideal. O comportamento do homem não está no plano das ideias, não está. Eu experimento o comportamento do homem. Ele existe, tá bom? Também não posso dizer que o comportamento do homem é um objeto metafísico, ou estaria no plano da metafísica. Por quê? Porque o comportamento do homem, tá certo? Ele existe. E ele é experimentado. Vocês devem lembrar que os objetos metafísicos, eles existem, mas eles não são experimentados. Nós não conseguimos experimentar o comportamento do homem através dos nossos sentidos, apenas através da nossa intuição. Tá bom?
Então, a discussão se eles seriam o objeto ideal, o metafísico, cai por terra. Não há, hoje, quem defenda essas teses, tá bom? Sobram apenas dois mundos, dois tipos de objetos: os objetos naturais e os objetos culturais. E aí, realmente, nós temos uma grande divisão na filosofia do direito, no que tange esses dois grupos. Há quem acredita que o direito é um objeto natural, tá certo? Quer dizer, ele não foi criado por nós, ele nos foi dado, tá certo? E há o outro grupo que defendem a tese de que o objeto do direito compõe-se o mundo dos próprios homens, ou o mundo cultural. O primeiro são denominados de juiz naturalistas, né? E o segundo grupo que eu falei para vocês são denominados juiz positivistas. Tá bom? Eu, particularmente, eu faço parte desse grupo, desse segundo grupo. Eu acredito piamente no direito como algo positivo, algo criado e predicado pelo homem. Mas esse não é o momento da discussão sobre o positivismo e o naturalismo. Nós teremos um momento lá na frente para discutirmos sobre esse assunto. Mas já fica aí, tá bom, a dica, tá certo? Então nós já sabemos o que é conhecimento, ou já sabemos o que é ciência, definiu o que é ciência, e também já disse a você que o direito tem um objeto próprio, e o objeto próprio de estudo da ciência do direito é o comportamento do homem como deve ser, e não como é. Tá bom? Professor, então se o direito é uma ciência, se o direito tem um objeto próprio, então ele tem um método próprio. Exatamente, ele tem sim um método próprio. E aí, infelizmente, né, para aquela primeira escola que acredita no justnaturalismo, não tem como eu estudar o objeto do direito através através do método de estudo dos objetos naturais, tá bom?